Item 12, processo 48.500, 1153, 2014, 73. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do AI 56 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. Em 16 de abril de 2014, a SFE fiscalizou a CEMIG, objetivando verificar se a distribuidora vinha cumprindo as disposições do artigo 20 da Resolução 414, relativas ao faturamento das unidades consumidoras prestadoras de serviços de transporte público por meio de tração elétrica. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade, constantes do relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação 26/2014. A não conformidade N1 decorreu do descumprimento às obrigações regulamentares previstas na Resolução 414 de 2010, relativa a faturamento de demandas sem contratação individualizada do ponto de entrega, aplicáveis ao contrato entre CEMIG-D e a CBTU. E de acordo com a SFE, a CEMIG-D não faturava as unidades consumidoras pertencentes à CBTU, responsável pela operação de serviço de transporte público, por meio de tração elétrica, segundo as disposições contidas no artigo 20 da 414, que preconizava a individualização da contratação das unidades utilizadas nessa modalidade de serviço. De modo contrário, a concessionária estaria faturando-as para chamar demanda coincidente, sem previsão no regulamento. Em 2 de maio de 2014, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CEMIG-D na manifestação ao TN, a SFE entendeu comprovada a não conformidade N1 e decidiu pela emissão do auto de infração número 56 de 2014, aplicando multa de R$ 1.104.000. E por meio da carta de número 504, protocolada em 1º de setembro de 2014, a CEMIG, em sede de recurso, requereu o cancelamento da penalidade ou subsidiariamente a conversão em advertência ou a redução baseada nas seguintes alegações. Primeiro, que a concessionária e a CBTU celebraram um contrato de fornecimento de energia elétrica e reserva de demanda, o qual dispunha acerca da contratação única para todas as unidades consumidoras do cliente, e não de forma individualizada. Alega a CEMIG que o contrato foi assinado em 6 de junho de 1988 e tinha validade de 5 anos contados da data de início de vigência das demandas contratadas, podendo ser prorrogada automática e sucessivamente por 3 anos, exceto se alguma das partes com antecedência mínima de 12 meses do vencimento avisasse a outra por escrito sobre a intenção de rescindir o acordo. A Resolução 414 de 2010 foi publicada em 15 de setembro de 2010, quando o contrato com a CBTU se encontrava vigente há 22 anos, com prazo de término a cada 3 anos, considerando a previsão de prorrogar automaticamente. O efetivo cumprimento ao dispositivo no contrato número 957, cuja vigência finalizara em 6 de junho de 2014, considerando a prorrogação automática pactuada entre as partes, não implicava o descumprimento da resolução. Que a CEMIG contatara o cliente, objetivando informá-lo sobre a nova regulamentação constante da 414 e que foram elaborados estudos para identificar a melhor demanda a ser contratada para cada subestação do cliente, subestação A, B, C e D. E a resilição do contrato número 957 somente pode ser feita depois da conclusão de tais estudos, oportunidade em que foram celebrados novos contratos para atendimento à CBTU. Em juízo de reconsideração, por meio do despacho 591 de 2015, a fiscalização da ANEEL anulou a multa do auto de infração 56. A superintendência acatou os argumentos de que a CEMIG-D adotara providências para substituir os contratos firmados com a CBTU, a substituição do contrato não fora feita imediatamente por força dos próprios contratos vigentes até então e nos estudos necessários, e para realizar a alteração, e que o novo contrato os vigiam até 6 de junho de 2014. Em 10 de março de 2015, a fiscalização então emitiu o termo de encerramento do auto de infração. Em 23 de março de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E a Procuradoria Federal na ANEEL, por intermédio do parecer 205 de 29 de abril, recomendou arquivar o processo por entender que a decisão cancelou a multa constante do auto de infração, em sede de reconsideração transitou em julgado administrativamente, não havendo apreciação a ser feita pela diretoria ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso da CEMIG em face do auto de infração 4/2013. Desculpa.
em face do auto de infração 56/2014 da SFE. Esse é um caso que a Procuradoria exarou diversos pareceres em relação às empresas de trem e metrô, em que a gente essencialmente concordava no mérito com a SFE, mas entendia que na forma alguns passos deveriam ser cumpridos antes. A gente opinava pelo cancelamento. Nesse caso, a própria SFE reconheceu e reconsiderou a penalidade. E a consulta aqui foi em relação ao que fazer, dado que a área já tinha reconsiderado a aplicação da multa, e a Procuradoria, aqui invocando o artigo 65, parágrafo único da Lei 9784, entendeu que é vedado a revisão para aumento da penalidade depois do trânsito em julgado do processo. Entendeu que o caso aqui seria de arquivamento dessa penalidade. Bom, conhece do recurso, eis que atendidos aos critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CEMIG contra o auto de infração 56, pelo descumprimento às disposições do artigo 20 da 414, relativas ao faturamento de unidades consumidoras prestadoras de serviço de transporte público por meio de tração elétrica. E, segundo a SFE, o tipo de faturamento de prestadores de serviços de transporte público por meio de tração elétrica realizado pela CEMIG-D não era permitido pela 414, norma em vigor desde 2010 que já deveria ser cumprida. E ao analisar o caso, a Procuradoria Federal recomendou, com que se concorda, o arquivamento do processo por entender que o agente público prolator da decisão possui competência para reconsiderar integralmente a decisão em caso de recurso, operando-se assim o trânsito em julgado administrativo. No caso concreto, o agente competente, a SFE, reconsiderou integralmente o auto de infração e cancelou a respectiva multa. Além disso, a Procuradoria asseverou não haver qualquer ilegalidade na decisão que reconsiderou e cancelou a multa da CEMIG, a ponto de anular a decisão da SFE constante no despacho 591 de 2015, pois a SFE, que foi a prolatora da decisão, entendeu que o não faturamento individualizado não ocorreu em momento anterior, a partir da publicação da 414 de 2010, pois a distribuidora estava a aguardar o encerramento de contrato anterior, que ocorreria em 6 de junho de 2014, e a realização de tratativas para definir o quanto de demanda seria contratado. A Procuradoria da ANEEL esclareceu que o fato de existir contrato anterior, não individualizado, eventualmente vigente, não seria motivo para o descumprimento da obrigação de individualizar a tornada expressa na 414. Isso porque não existe direito adquirido ou ato jurídico perfeito ao regime jurídico da concessão, da qual decorre o contrato de fornecimento entre servidor e consumidor. No caso, entretanto, a fiscalização considerou legítima a atitude de buscar adequar-se ao disposto da 414 de 2010, tendo o prazo de validade restante no contrato vigente. E segundo a Procuradoria, o entendimento da SFE é razoável. Ressalta-se que foi atestado pela SFE que, ainda que tenha sido feita apenas em 2014, a individualização das contratações efetivamente ocorreu, dado que é sem dúvida indicativo do propósito de dar cumprimento à legislação por parte da distribuidora. Então, vencido o contrato, a partir de 2014 foi individualizada as cargas. E diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.00.1153/2014 de 73, voto por arquivar os autos em razão do trânsito em julgado administrativo da decisão, em sede de reconsideração, que cancelou a multa do auto de infração 56/2014 da SFE. É o voto. Em discussão. Em votação. Também voto com o relator. Bem, voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por arquivar os autos em razão do trânsito em julgado administrativo da decisão, sede de reconsideração, que cancelou a multa do auto de infração 56/2014 da CFE. Próximo item.